Fala, meus amigos, tudo bem? Queria trocar uma ideia com vocês aqui rapidinho sobre um assunto que eu acho bem sério e que a gente não está assim percebendo ou fingindo que não está percebendo ou que não está entendendo. Você abre hoje o Instagram, a internet, você vê o pessoal sentando o pau nos evangelhos, vai falando mal de Jesus, falando mal da igreja. Não existe mais respeito pelos pastores, mais respeito pelos padres. Pastores também não respeitam as suas congregações, como é o caso desse pastor aí, o Silas, né? Infelizmente, se levantando contra o Marçal. Eu acho que você pode até ser político como cristão, mas eu acho que o cara que escolheu ser pastor, ele não pode se envolver com política, ele tem que ser imparcial, sabe por quê? Porque ele tem que pregar o amor de Cristo. Não tem como um pastor se envolver, sabe, da forma que ele está se envolvendo na política. Eu acho que ele pode até criticar, ele pode falar, mas não fazer da forma que ele está fazendo. Está feio, porque o Pablo Marçal, querendo ou não, ele é da videira, é batizado, é cristão. O cara tem uma família, né, honra a família, é um cara que a gente sabe. Eu não estou defendendo o Pablo Marçal também não, estou dizendo que, olhando a conduta de vida dele, por que não? Ele pode ser prefeito sim. Né? O Bolsonaro era um cara improvável na época e se tornou o melhor presidente da República. E as pessoas ficam nesse mimimi. Por que tão bravo? Porque o Bolsonaro veio trazendo uma mensagem muito, muito firme, muito real. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o que aconteceu? Os esquerdistas ficaram bravos, ficaram com raiva, porque os evangélicos estavam apoiando o Bolsonaro, mas não é questão de apoiar o Bolsonaro. Não tinha como apoiar o Lula. Não tem como se apoiar o Lula. Olha o currículo do Lula, pega a história dele, sabe? Eu já fui do PT, o Lula já foi um cara que eu tinha orgulho ali, né? Ele fala, pô, o Lula, fui do sindicato, fui bancário, mas eu me arrependo tanto, que a gente era cego e não sabia. E de repente, eu também não gostava do Bolsonaro, mas de repente eu comecei a apreciar a forma dele governar, um cara, né, sincerão ali, um cara fazendo as coisas melhorar. O Brasil melhorou pra caramba na gestão dele. Como que eu vou apoiar o Lula? Cheio de processo, cheio de problema, apoia um monte de coisa que não é legal, ideologia de gênero, arrebentando com a mente das nossas crianças, confundindo as nossas crianças, tudo por causa do dinheiro. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa séria pra vocês. O Lula, ele veio com ódio no coração, cara. Ele não veio com amor, não. Aquele primeiro Lula lá atrás, sim, ele veio até com boas intenções, acredito eu, mas se perdeu na caminhada. Esse último Lula agora, essa última versão dele, foi um cara nervoso, um cara, sabe, amargurado. Ele ficou com raiva do povo, porque o povo não defendeu ele quando ele foi preso. Não se engana não, ele não te ama não, ele ama a si próprio. Ele ama o que é bom para ele, o que é da cultura dele, né? É o que ele quer pregar, ele ama isso. Se não fizer o que ele quer, ele se irrita. Pode ver as entrevistas dele. Então acorda que essa gestão Lula vai acabar. Se Deus quiser, Deus deixou esse cara assumir esses 4 anos para poder o povo entender quem é Deus, porque Deus fez uma coisa boa e o povo não entendeu. Deus permitiu que o Bolsonaro fosse o nosso presidente na pandemia. Imagina se fosse o Lula, nós estávamos lascados, entendeu? Mas você vê que o país está pior do que na época da pandemia. Eu falo por mim que tem empresa, as coisas hoje estão piores que naquela época quando eu estava na pandemia. A pandemia, para mim, não foi nem tão ruim assim, para te falar a verdade. Mas no pós-pandemia, eu estou vendo meus amigos aí, muitos fechando as empresas, quebrando, saindo do mercado, pessoas com depressão, doentes. Por quê? Porque nós temos um governo insano. Infelizmente, me perdoa a franqueza, não queria estar falando isso do Lula não, porque a Bíblia fala que você tem que respeitar as autoridades do seu país. Mas como que você vai respeitar um cara desse, que ele não respeita o ser humano, ele não respeita as pessoas? Ele prega uma coisa que não vive, prometeu picanha pra galera aí, prometeu um monte de coisa e tá dando abóbora. Mas te garanto que ele come picanha todos os dias. Arrumou uma mulher lá que a gente nem sabe onde que ele arrumou essa esposa. Tudo bem, direito dele. A mulher só sabe gastar com marcas caríssimas. Que pai dos pobres é esse? O Bolsonaro, sim, podia falar assim, ele era um pai dos pobres, porque ele ajudou muitas pessoas humildes quando ele criou esse auxílio, né, emergencial na pandemia. Então, gente, vamos acordar. Vamos parar com esse negócio de ficar metendo pau nos cristãos. Vamos respeitar a religião dos outros, mas vamos respeitar Jesus. Ele foi o único que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você, mais ninguém. Ele foi o único que foi lá, morreu e voltou e todo mundo viu. É por isso que a história dele é viva até hoje.
E ele é real, ele se manifesta todos os dias, basta você buscar. Você que duvida aí, ó, do outro lado, põe um problema seu nas mãos do Senhor. Se ele não resolver, você pode vir aqui falar comigo que eu sou mentiroso. Deus é real, a palavra dele é viva e eficaz. Acorda, meu povo, Jesus está voltando. Se ele pegar você nessa sua indecisão em cima do muro, você vai ficar aí, meu irmão, você vai para o inferno. Existe sim, não vem com esse papinho que não existe inferno, que não existe céu, não, que existe. Colocar isso na sua mente aí para poder te enganar. Existe sim, vai ser separado os bodes das ovelhas. Isso aqui é passageiro. Lembra que outro dia você tinha 10 anos, olha quantos anos você tem hoje. A vida passa rápido, e se você não acordar, quando você vê, já era. Pensa nisso, tá? Não vai ser Bolsonaro nem Lula que vai salvar você não. Quem vai salvar você é Jesus e o seu coração. Então entregue a sua vida a Ele. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar para que o Lula possa sair rápido desse governo e se aposentar e viver com a janja dele feliz no paraíso fiscal que ele deve estar construindo, entendeu? E vamos torcer para que Deus possa colocar, nem fala o Bolsonaro, vai colocar um homem ali de Deus que vai realmente trazer uma visão como foi na época de Bolsonaro, uma visão de prosperidade, de respeito a Deus, de respeito ao ser humano. Amém? Forte abraço a todos aí. Desculpa o desabafo, mas tem hora que eu fico chateado como cristão de ver as pessoas falando tão mal do cristianismo, sendo que elas não conhecem profundamente quem é Jesus e o que é o cristianismo de verdade. É muito bom você falar de algo que você sabe. Eu sei do que eu estou falando, eu sei quem que é Jesus e eu sei o que ele fez na minha vida e faz na vida das pessoas. Outra coisa, pastores falando que é a favor de droga. Tô vendo um pastor maluco na internet aí, que o cara fuma maconha e ele não sabe o que ele está fazendo, incentivando os jovens a fumar maconha. A maconha é um abismo, puxa o outro. Da maconha vai para cocaína, cocaína não tem mais dinheiro, vai para o crack, do crack vira mendigo, vira zumbi na rua. Eu sei porque eu tiro vários da rua, eu sei como é que é. Então, acorda, meu irmão. Para de ficar pregando essa mentira pro povo. Não tem como, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não tem como você misturar o joio com o trigo, não. Vai dar ruim. Abandona essa vida de pecado e busque ter uma vida sincera na presença do Senhor. Beleza? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe. Tudo de bom.